Servindo a Deus no Espírito. 15 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Vejamos o texto, o tema aqui é um tema bíblico, a mensagem é uma mensagem bíblica. O pregador é um servo de Deus e os vídeos que postamos aqui são vídeos originais, feitos com simplicidade, faltando alguns arranjos para ficar mais profissional. Porém, ainda trabalhamos em estilo amador, mas trazemos a mensagem com amor. O único objetivo aqui é alcançar vidas para o reino de Deus, é abençoar a sua vida. Então, se você, por gentileza, puder, faça. Deixa seu like, comente, compartilhe, para que a plataforma veja que os nossos vídeos estão sendo requisitados e trabalha e manda para mais pessoas. Enquanto mais pessoas veem, mais pessoas veem. E isso, então, nós vamos alcançando vidas para o reino de Deus. Então, Deus te abençoe, seja abençoado enquanto estaremos pregando, ensinando a palavra. Você pode ser abençoado, pode ser curado, pode ser alcançado por Deus. Se você está recebendo áudio, mande esse áudio para alguém também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um canal de bênção na vida de alguém. O tema da lição esta semana: o espírito humano e o espírito de Deus. O texto da leitura diária desta segunda-feira é Servindo a Deus no Espírito. O texto se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos um chamado para um serviço espiritual autêntico. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, revela uma verdade profunda e indispensável para a vida cristã. O verdadeiro serviço a Deus não nasce da força humana, mas da ação do Espírito Santo no espírito humano. Quando Paulo afirma que serve a Deus em seu espírito, ele declara que sua fé não é superficial, religiosa ou mecânica, mas profunda, viva e sustentada pelo Espírito de Deus. Vivemos em dias que muitos servem a Deus apenas externamente, com palavras, cargos ou atividades, mas o Senhor continua buscando homens e mulheres que o sirvam no Espírito com consciência despertada, fé viva e comunhão diária. Deus não procura servos apenas ocupados na obra, mas corações rendidos à ação do Espírito Santo. Devemos ter cuidado para não estar trabalhando, fazendo a obra de Deus sem ter comunhão ou relacionamento com Deus da obra, nem mesmo conhecê-lo. Estamos apenas trabalhando para Deus ou verdadeiramente servindo a Deus no Espírito? Que o nosso trabalho seja adoração a Deus. Se tu prega, se tu evangeliza, se tu canta, se tu trabalha no escritório, se você trabalha como motorista de aplicativo, se você trabalha como motorista, como operador, como faxineiro, como mecânico, que o seu trabalho seja uma forma de adorar a Deus no Espírito. Vejamos que esse nosso estudo
tem como propósito nos conduzir a compreender como o Espírito Santo inicia, fundamenta e sustenta a vida espiritual, desde a conversão até a comunhão cristã autêntica e frutífera, impactando a igreja e a sociedade atual. A obra do Espírito Santo no espírito humano, a obra inicial do Espírito, despertando a consciência e gerando fé. A palavra nos ensina que a obra do Espírito Santo começa no íntimo do ser humano, na consciência, antes que alguém se arrepende, creia ou se converta, o Espírito Santo já está agindo silenciosamente, despertando a consciência do pecador a respeito do pecado e da necessidade de Deus. Jesus já declarou: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8. Aqui se cumpre aquilo que o Senhor bem destacou. O Espírito Santo desperta a consciência, revela a culpa do pecado e aponta para o perdão que há em Cristo. Não é o homem que se convence sozinho, é o Espírito Santo quem ilumina o espírito humano. E em seguida o Espírito Santo remove a incredulidade e produz fé por meio da palavra. A fé é o único instrumento o qual tem capacidade, a palavra é o único instrumento o qual tem capacidade de produzir fé na vida do homem. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, segundo está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 17. Essa fé não é apenas intelectual, ela alcança o coração e as faculdades da alma. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Vivemos em uma sociedade, em uma geração ferida, confusa e distante de Deus. A igreja sem a ação do Espírito Santo não há conversão. A igreja precisa entender que sem a ação do Espírito Santo não há conversão genuína, apenas decisão religiosa, apenas religiosidade e superficialidade, porque quem nos abre os olhos do entendimento e nos convence da culpa e do pecado é apenas a pessoa bendita do Espírito de Deus. Precisamos depender mais do Espírito Santo. Precisamos depender mais do Espírito do que de métodos humanos, tanto na evangelização quanto na vida espiritual. A regeneração, uma nova dimensão de vida no Espírito. Quando a fé é gerada, o Espírito Santo opera a regeneração, o novo nascimento. Aquele que não nasce da água, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. O espírito humano que estava morto, separado de Deus, é vivificado. Estando vós mortos em vossos pecados, vos vivificou. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, nós observamos que a verdade central deve ser apresentada. E é Cristo Jesus que nos doou o Espírito Santo. Portanto, a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual,
em comunhão com o Espírito de Deus. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, como está escrito em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Somente o homem espiritual regenerado passa a viver guiado pelo Espírito Santo, com mente renovada e coração sensível à vontade de Deus. E isso nos ensina que não servimos a Deus por esforço humano, mas pelo poder que opera em nós. Cada atitude diária, no lar, no trabalho, na escola, na sociedade, deve refletir essa nova vida no Espírito. A obra contínua do Espírito. Intercessão, edificação e fruto. Além de testemunhar em nosso espírito que somos filhos de Deus, o Espírito Santo continua operando profundamente em nós, intercedendo por nós quando não sabemos orar como convém, edificando-nos, inclusive, por meio da oração em línguas estranhas, fortalecendo o espírito humano, produzindo frutos do Espírito, produzindo o fruto do Espírito, evidência de uma vida cristã autêntica e madura. Essa obra multifacetada, como foi destacado na motivação desse estudo, capacita-nos para uma vida cristã frutífera, fortalecendo a fé e renovando a comunhão com Deus diariamente. Em uma sociedade marcada pela superficialidade espiritual, o cristão é chamado a viver uma fé prática, disciplinada e constante, permitindo que o Espírito Santo guie, ensine, produza fruto visível para a glória de Cristo. Já estamos chegando ao final desse estudo. Devemos, servindo a Deus do Espírito, hoje, assim como Paulo, somos chamados a declarar diante de Deus e dos homens: eu sirvo a Deus no meu espírito. Não se trata apenas de atividades religiosas, mas de uma vida totalmente dependente do Espírito Santo. Desde o despertar da consciência, passando pela fé, pelo ensino da verdade, pela intercessão, pela edificação e pela frutificação. Que tipo de serviço temos oferecido a Deus? Um serviço da carne ou um serviço do Espírito? Buscar uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo permite que ele fortaleça nosso espírito humano, renove nossa fé e nos conduze à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do nosso entendimento e nos conceda faculdade divina para compreendermos plenamente a vontade do Senhor. Quando servimos a Deus no Espírito, nossa vida torna um testemunho vivo do poder da glória de Cristo. Que possamos, como Paulo, servir a Deus no Espírito com fervor, fidelidade total, dependência do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Deus. Amém.